Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Esse é meu primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem. E eu vou contar mais ou menos a história, minha história, né, as percas que eu tive. Como esse é o primeiro vídeo do canal, então eu prefiro deixar vocês a par desse assunto que é difícil pra mim, mas eu já consigo falar. E também porque as pessoas querem saber o que aconteceu. Em dezembro de 2018 eu perdi a minha irmã e a minha mãe. E eu vou contar mais ou menos pra vocês bem resumido pra não ficar tão grande. Quando foi em 2016, no começo de 2016, a minha mãe descobriu a doença, o câncer, na mama. Esse não foi o primeiro câncer dela. Ela já tinha tido outro grávida de mim, só que eu não sei de nada, então não dá pra eu falar. Voltando, em 2016, ela descobriu e aí ela fez o tratamento. O tratamento dela foi de quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Eu passei tudo com ela, tudo mesmo, assim, eu só não ia quando não dava pra acompanhar, porque era o meu último ano na escola. Então não tinha como ficar faltando quando tinha prova e todas essas coisas. Enfim, quando foi em fevereiro de 2017, ela terminou o tratamento e tava tudo bem. E em maio de 2017, a minha irmã descobriu um câncer de mama também, a minha irmã mais velha. E aí também fez o mesmo tratamento da minha mãe, de quimioterapia, cirurgia e radioterapia. E graças a Deus deu tudo certo. Mas quando foi dia... Não, ela terminou o tratamento, a minha irmã terminou o tratamento dela na primeira semana de maio de 2018. Quando foi dia 17 de maio de 2018, minha mãe descobriu que o câncer dela tinha voltado de novo, mas tinha voltado na axila. E aí ela fez os exames, tudo, fez a biópsia, e depois da biópsia ela começou a ter muita dor no braço, porque o nódulo começou a comprimir a linfo, que drena o sangue, e aí ela começou a ter muita dor, e a gente corria com ela para o hospital, corria para ela tomar morfina, porque a dor era realmente cruel. E aí, quando foi em julho de 2018, a minha irmã começou a passar mal dentro de casa, ela convulsionou, e a gente levou para o hospital e não descobriu. Depois ela passou bem outro dia, depois ela passou mal de novo, e aí a gente descobriu que o câncer da minha irmã tinha voltado na cabeça, que ela tinha 2 nódulos na cabeça. E aí a gente começou a correr, porque a minha irmã perdeu o convênio dela, tiraram o convênio dela injustamente em maio. Então não tinha assim nenhum hospital específico, era só pelo SUS. E ela ficou internada em um hospital até ficar assim melhorzinha. Ela voltou para casa, depois de uns dias ela conseguiu a transferência. Foi rápido, não foi demorado. Ela conseguiu transferência para o hospital que eu não me lembro muito bem o nome, não me lembro o nome. Mas lá ela fez uma radioterapia de 10 sessões muito fortes. E aí a gente achou que ia ficar tudo bem. A minha mãe começou a fazer também quimioterapia. E achamos que ia ficar tudo bem mais uma vez. Só que não. Depois a minha irmã ainda continuou tendo algumas reações. E aí a gente conseguiu o encaminhamento dela para o AC Camargo. E, gente, lá é um hospital maravilhoso. Não tenho o que falar de lá, assim. Todo mundo de lá é muito maravilhoso, muito educado. É um atendimento, assim, totalmente diferenciado. Eu recomendo muito tentarem ir pra lá, porque vale muito a pena. E lá começaram a estudar formas de fazer, ter um tratamento para minha irmã. E depois de muitos exames, muitas coisas, a gente descobriu que ela já tinha três nódulos na cabeça e já tinha atingido a meninge. A meninge é uma membrana que protege o cérebro. Então não tinha possibilidade de fazer cirurgia, porque não tem como tirar essa parte.
E aí começaram a pesquisar para fazer a quimioterapia. Para quem não sabe, a quimioterapia, para quem tem câncer no cérebro, é feito pelas costas, não lembro se pela coluna, alguma coisa assim. E é bem doloroso, mas infelizmente, depois de alguns estudos e da doença assim, ter se alastrado muito rápido, descartaram a possibilidade de tratamento. E aí chamaram meu pai e minha mãe e falaram que não tinha nenhum tratamento que poderia ser feito na minha irmã. Então, assim, era só esperar. Esperar, assim, esperava só morrer. E nesse tempo, a minha mãe ficou com a plaqueta baixa e a médica falou pra ela parar de fazer a quimioterapia pra ficar normalizado os exames e ela conseguir voltar a fazer a quimioterapia. Só que num feriado de novembro, a minha irmã estava tendo muita dor nas costas e ela já não estava andando mais. E a gente levou ela para o hospital de novo e ela acabou ficando internada. Depois de 2 dias, a minha mãe começou a perder a consciência em casa. Ela perdia a consciência, voltava a consciência, perdia e voltava. E era tipo uns espasmos assim. Eu não sei muito bem como explicar, mas foi mais ou menos assim. E aí começou a correria de ficar assim, se revezando pra ficar com a minha irmã e ficar com a minha mãe. As duas precisavam de atenção, precisava sempre de alguém do lado. Começou a ficar mais apertada a situação, começou a ficar mais difícil. E no dia 7 de dezembro de 2018, o meu pai e a minha irmã do meio saiu para levar a minha mãe pro hospital, porque a gente já estava cansado de levar ela sempre no hospital e ninguém fazer nada. E eu fui pro hospital ficar com a minha irmã. E chegando lá, eu vi que ela estava muito mal, ela já não tinha acordado de quinta para sexta. E eu comecei a ficar muito preocupada. Ficar atrás das pessoas. Só que chegou 3h30 da tarde, eu tava com muita fome e eu fui comer e era assim, do outro lado da rua. E aí a moça que tava acompanhando a mulher do lado, que a gente acaba fazendo amizade, ficou olhando ela pra mim enquanto eu ia comer. E eu comecei a me sentir muito, muito mal. Eu fiquei pensando que eu tinha que voltar. Quando eu voltei, tava cheio de enfermeiro no corredor e ela tinha passado mal. A saturação dela tava muito baixa, pra quem não sabe, a saturação é a respiração, e ela tava com uma febre de 40 graus. E aí eu fiquei mais desesperada ainda, colocaram ela no oxigênio e eu comecei a chorar. E aí entrou uma médica no quarto, me chamou pra fora e falou pra mim que a minha irmã ia morrer e que era pra chamar todos os familiares pra ficar ali do lado dela, assim, pra se despedir. E eu fiquei mais desesperada ainda, porque eu não tinha pra onde correr. A minha irmã e meu pai já estavam com a minha mãe no hospital e não tinha o que fazer. E eu comecei a chorar, e aí comecei a conversar com a minha irmã. Ela não estava acordada, mas eu sei que ela ouvia, porque eu falava com ela e sempre escorria a lágrima dos olhos dela. E naquele dia ela já não mexia mais nada. Nada. Ela não mexia mais nem a cabeça. E ela tava assim como se estivesse dormindo, mas é como eu falei, eu sei que ela tava escutando, porque escorria sempre uma lágrima quando eu conversava com ela. E aí eu chamei a minha tia que tava trabalhando perto e uma amiga nossa pra ficar lá comigo no hospital. Quando foi por volta de 5h30 da tarde, elas chegaram. E aí ficou lá e a gente ficou com ela e conversando. E aí a gente tava fazendo massagem, eu fazendo massagem no pé dela, minha tia assim no rosto, e a minha amiga, nossa amiga no meu lado. E aí eu vi que ela deu o último suspiro e acabou. E aí eu fiquei desesperada, saí correndo atrás de todos os enfermeiros, comecei a chamar todo mundo. E aí fui pra fora, fui assim pra onde ficava o elevador na sala de espera, comecei a ligar pra minha irmã, porque eu queria que alguém fosse pra lá, o meu pai fosse pra lá. Na verdade, naquele momento eu queria que meu pai fosse pra lá.
e eu comecei a ficar mais desesperada. E aí a minha tia saiu de lá de dentro carregada, chorando muito. E aí logo depois veio uma médica e falou pra mim que a minha irmã tinha entrado em óbito, que ela ia descer pra fazer os papéis e que era pra eu descer também depois e que o corpo ia descer pra assinar os papéis. E eu entrei, gente, em desespero. Eu não sei mensurar o tamanho da dor que é passar por isso. Não sei mesmo, é uma dor muito forte mesmo. Só quem passa pra saber. E eu consegui pedir um Uber pro meu pai sem falar nada pra ele. E ele chegou no hospital e eu contei. Só que depois que eu contei, começou a chegar muita gente da família, muita gente. E aí a gente ficou lá embaixo, arrumou uma amiga, assim, que era como se fosse uma mãe pra minha mãe, pra ficar com a minha mãe no hospital, pra eles ficarem lá no outro hospital pra preparar tudo do velório, do enterro. E aí a gente ficou no hospital até de madrugada. E no sábado, que no caso dia 7 foi numa sexta-feira. No sábado foi o velório e foi o enterro da minha irmã. Aí a gente fez tudo, no domingo já teve que voltar pro hospital pra ficar com a minha mãe. Resumindo, depois de uma semana que minha mãe estava internada, a gente descobriu que ela estava com o mesmo problema da minha irmã, que o câncer já tinha se alastrado, já estava de 100%, assim, estava 98% na cabeça já. E aí ela não ficava mais tão acordada, ela já não comia mais, era tudo por sonda. E assim, foi horrível. E a gente, graças a Deus preparou pessoas assim pra ficarem com ela no hospital, pra gente conseguir ainda resolver algumas coisas da minha irmã. Pra quem não sabe, eu tenho um sobrinho de 5 anos, que ele é filho da minha irmã mais velha, que morreu. Então, assim, tinha muita coisa pra ser resolvida, pra correr atrás. E a gente dormia no hospital, enfim. No dia 31 de dezembro, a minha mãe faleceu. No mesmo horário da minha irmã, só que minha irmã foi à tarde, a minha irmã foi à tarde, minha mãe foi de manhã. E ela faleceu no dia 31 de dezembro. E, gente, eu não sei explicar pra vocês a dor. A dor é muito grande. Ela é, assim, imensurável. Só quem realmente passa, só quem realmente perde a mãe pra saber como é que é, porque é muito difícil mesmo. Hoje, graças a Deus, eu já tô mais tranquila pra falar sobre isso, porque eu já chorei demais, já sofri, tô sofrendo ainda, mas eu consigo falar mais tranquila sobre isso hoje. E eu só aconselho vocês, assim, que tá passando por isso, ou que tá com alguém que passa por isso, tenham muita fé, peçam muito a Deus, independente assim também de religião, tenham muita fé, porque a fé, ela é inexplicável, se eu tô assim hoje, eu creio que é por Deus, pela minha fé, minha família também, e Deus, gente, ele é tudo, e como eu falei, independente da religião, assim, tenham sempre fé, porque a fé, ela é tudo mesmo. Ela te leva a lugares que você nem imagina estar. E na hora da dor a gente não entende o porquê das coisas, mas depois a gente entende. Eu falo isso por experiência própria. Eu entendo hoje em dia o porquê. A minha mãe e minha irmã sofreram demais. Elas tomavam morfina assim o dia inteiro, ficavam com balão de morfina. E hoje em dia eu entendo o porquê, mesmo assim que ainda doa muito mesmo, é muito recente. Mas eu sei que Deus, ele sustenta, e é isso que eu aconselho mesmo pra vocês, tenham muita fé. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o meu primeiro vídeo, eu não tenho experiência muito ainda em gravar, mas vai ter muito conteúdo ainda, muita coisa pra compartilhar com vocês. Então, se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreve no canal e me acompanha. Beijos!